Olá, insetos cerúleos! Olá, insetas cerúleas! Eu sou Otávio Gaes, este é o Super 8 e hoje... Olha se não temos mais uma investida da dona DC tentando fugir do temível flop. Depois de 3 fracassos seguidos, Adão Negro, Shazam 2 e The Flash, ixi Maria, os executivos da Warner DC devem estar arrancando os cabelos. Dizem que essa nova empreitada de 120 milhões de dólares talvez possa fazer parte do novo universo DC. Mas aí eu creio que vai depender do desempenho com o público, crítica, bilhetérias. Na América Latina, o filme tem apelo por causa do herói, que é latino, por causa do protagonista, que é descendente de latinos, e a nossa brasileiríssima Bruna Marquezine estreando em Hollywoodsons. Agora, no resto do mundo, aí eu já não sabo. O que eu acho, ou melhor, o que eu sei é que hoje também tá rolando uma estreia aqui no Super 8, que é a Insider. Olha o look do garoto. Insider, que eu vi muito meus colegas aqui de YouTube divulgando, aí eu fui atrás pra saber se o produto era de qualidade mesmo e meninada. Né que é de primeira mesmo? Aí eu pedi pro pessoal da agência que me representa pra fazer contato, porque eu fazia questão de entrar no time de influenciadores deles. Tá, mas agora você deve estar se perguntando, o que é que ela tem de mais? A Insider é uma marca de roupas funcionais e technologics. A Tech T-shirt, que é essa aqui, é uma peça super prática que você não precisa passar, porque ela quase não amassa e quando amassa, vai desamassando naturalmente no corpo ou no cabide. Ela também não desbota nas lavagens e tem um tecido anti-odor e bem levinho, que faz o suor evaporar rapidinho e assim deixa o seu corpo respirar livremente como se você tivesse com a peladância de fora. Mas estando vestido, o que é bom para não ser acusado de taradice. Além disso, na Insider você encontra os Future Shorts e bonés com uma tecnologia hidrorrepelente. É isso aí mesmo, bateu líquido, repeliu, bom pra você ir pra praia, pra andar na chuva, pra fazer exercícios físicos, correr. Nossa, correr é de outro nível com a Insider. Mas agora chegou aquele momento que todo mundo gosta e eu não deixaria vocês sem aquele descontão show. Pois com o cupom SUPER8 você vai ganhar 12% de desconto em todo o site da Insider. Tem link na descrição, tem esse QR Code aqui pra você ver todas as várias opções de cores e tamanhos que vão do P ao XGG em modelos masculinos e femininos. Durabilidade, segurança, conforto, performance e no seu estilo você vai encontrar com a Insider. Valeu Insider por colar aqui no canal e vocês tratem de aproveitar o nosso cupom de 12% de desconto para eles poderem voltar. Falando em voltar, a gente volta para o nosso assunto do vídeo para perguntar, e aí, será que o Besouro Anil vai salvar o ano da DC? Acho que tudo começa pelo filme sendo bom, né? Mas será que é? Vem comigo que eu vou dizer o que eu achei. Então, simbora! O inseto mais precioso é o Besouro e o mais superfaturado é o Escaro, velho. Nesse momento, o que a Bruna mais quer é cine cheio? Tudo isso e muito mais agora! Um jovem de origem mexicana encontra um artefato alienígena que dá a ele um exoesqueleto mecanizado com superpoderes de força, resistência e a criação imediata de mecanismos de combate. Porém, pessoas mal intencionadas pretendem pôr as mãos no artefato, mesmo que tenha que ameaçar a família do mancebo. Mas ele não vai deixar, não. Ele vai combater, né? Porque se torna um super-herói. O que eu lancei de vídeo falando de filme medíocre esse mês não tá no gibi, né? E agora, pra falar de Besouro Azul, quase viria mais um, mas eu diria que ele escapou por pouco e entrou no terreno do bonzinho, por causa do charme e simpatia do projeto que vem por parte de alguns aspectos, mas tirando isso, pra mim seria só mais uma iniciativa qualquer dentro do subgênero de super-heróis. Eu digo isso sobretudo por causa do roteiro, que é uma completa reciclagem de histórias de origens de super-heróis. No caso, o carinha é um Zé Oreba de bom coração, mas que por um acaso do destino ganha superpoderes. De início ele rejeita os dons e não sabe lidar, mas logo começa a se empolgar, o que seria uma bênção se não aparecessem vilões malvados que, diante da dificuldade de ferir o herói, procura atingir ele através dos seus entes queridos. Enquanto lida com seus oponentes, ainda tenta estreitar os laços com um interesse romântico que parece demais pro seu caminhãozinho, mas por sorte ela começa a enxergar o seu real valor. E o desenvolvimento segue com aqueles típicos contratempos, derrotas e vitórias, envolvendo porradarias e confrontos com muitas explosões e destruições, até chegar num clímax contendo tudo isso, só que numa dose ainda maior em tamanho de destruição, para simular epicidade, e um número maior de personagens para simular complexidade. Talvez esse conjunto de elementos fosse novidade lá no início dos anos 2000, e eu não tenho dúvidas de que se Besouro Azul fosse lançado naquela época, seria um tremendo sucesso. Ou talvez não, já que esse filme não existiria, já que o roteiro aqui se dedicou a repetir muitos dos passos dos primeiros Miranhas e de obras que vieram depois. E além de ser um filme extremamente mais do mesmo, nem para perceber e brincar com a quantidade de clichês, o roteiro de Gareth
Danny Alcocer se prestou. Não, sério, eu fiquei impressionado como as situações de clichê se construíam com tanta obviedade que me fez pensar até que o roteirista estava o tempo todo preparando o terreno para puxar o nosso tapete, para subverter, para fazer piada, mas toda vez eu dava de cara com o muro, porque não, ele repetia apenas os clichês da forma mais óbvia possível. E assim, por toda a duração, o roteiro foi se construindo, perdendo excelentes oportunidades de subverter caminhos mais do mesmo, já que o negócio foi totalmente entregue ao clichê. Só não sei se por falta de noção do roteirista ou por receio de arriscar. Seja qual for a motivação, na verdade ela não importa, o que importa é o resultado. E o resultado foi muita simplicidade, repetição e generiquice. Então se prepare para ver pela 40ª vez os mocinhos tendo um beijo interrompido na hora H, aparições salvadoras também na hora H, um laboratório contendo uma relíquia preciosíssima, mas que fica sem qualquer vigilância, meros civis sendo capazes de executar feitos extraordinários através das associações mais simplistas possíveis. Ah, sabe pilotar carro, logo sabe pilotar uma nave. Tem algum passado com armas, logo se torna um Rambo. Além de capangas genéricos que só servem para fazer número e gerar lutinhas e tiroteios igualmente genéricos, duelos que são interrompidos de forma artificial porque o filme precisava adiar o confronto pro final e não conseguiu achar uma saída mais inteligente para isso, vilão com os mesmos poderes do super-herói, uma redenção empurrada forçadamente apenas quando o roteiro precisa, e o clichê principal que eu não poderia deixar de fora. Tudo envolvendo os vilões. Minha nossa, que vilões mais qualquer coisa. Personalidades, comportamentos, motivações e falas só podem ter sido criadas por um gerador de convenções, não é possível. Não há nada que destaque os vilões aqui. Susan Sarandon interpreta a megalomaníaca número 490 e parece motivada apenas pelo desejo de comprar uma nova casa de praia. Personagemzinha sem graça, que fala qualquer coisa, menosprezando tudo e a todos, sem filtro, sem qualquer sutileza, age de qualquer jeito, se colocando em perigos absurdos como se não tivesse qualquer senso de autopreservação. Assim, a personagem só não é pior porque a Susan Sarandon precisaria fazer esforço pra ser ruim. E aí, como não é o caso, como ela só tá no piloto automático, aí ela consegue até dar alguma credibilidadezinha à sua cena, sabe? Mínima. Já o outro bandidão capanga dela lá, vixe, Mary, se trocasse o cara por um saco de arroz com braços e pernas, não faria a menor diferença. Inexpressivo, aborrecido, desinteressante e desprovido de qualquer atributo que não seja a ameaça simulada que o roteiro faz ele pôr em prática. Mas aí até um saco de arroz com braços e pernas e uma armadura também seria capaz de fazer. Sem falar que quando o sujeito abre a boca, se não for pra falar um jargão clichê, ele nem sai de casa. Devia ter me matado quando teve a chance. Sua família te torna mais fraco. Você acha que pode comigo? Na boa, antes o cara fosse mudo, porque pelo menos ficaria mais misterioso e pouparia a gente de ouvir essas presepadas clichê que minha nossa. Mas eu disse que eu achei o filme bonzinho, né? Verdade é verdade, então eu acho que tá na hora de falar o que, na minha opinião, salvou o passeio. E já que a gente começou a falar das atuações, deixe-me dedicar uns 2 dedinhos de prosa pro Xolo Maridueña, que eu não conhecia, porque eu não vi Cobra Kai, mas eu já considero pacas. O garoto é carismático, tem um sorriso contagiante, ele é hábil em expressar um olhar de bom moço de forma a fazer a gente aceitar sem questionar o porquê do escaravelho ter escolhido ele, mas também não fica a dever em momentos em que a ira toma conta. Tem desenvoltura cômica, mas também não fica a dever em momentos mais emocionantes. E se tem uma coisa que eu achei que esse filme bateu os primeiros filmes do Aranha é nesse quesito. Triunfo do Xolo, dos demais atores envolvidos e da direção por saber valorizar os momentos. Se bem que às vezes a direção parece estar empurrando demais para fazer a gente se emocionar, mas ok, funcionou. E na boa, assim, eu creio que a direção de Ángel Manuel Soto me pareceu bem melhor do que o roteiro. Me pareceu até tirar leite de pedra. Apesar de conceitualmente as sequências não terem nada de revolucionário, eu achei a condução muito caprichada. Fez o feijão com arroz, mas foi bem feito. Pois, mesmo com um orçamento menor do que o padrão desse tipo de filme, mesmo contando com sequências que trocam os atores por bonecões digitais, o filme jamais me gerou estranheza. Assim, além das coreografias de cena durante os combates serem muito fáceis de digerir, de compreender, com direito a alguns momentos até bem inspirados, o filme tem um ritmo palatável, gostosinho de acompanhar, por dosar com desenvoltura o tempo e a atenção que dedica entre o que é necessário para fazer a trama andar e o que é apenas divertido para poder fazer a gente se entusiasmar. Sem falar que a direção junto à fotografia compôs um filme bonito. Eu temia que o excesso de neon azul e rosa presente na comunicação visual do filme fosse acabar ficando excessivo, gerando um efeito monótono ou
talvez brega, mas não creio que foi nenhum nem outro não. Acho que serviu para dar identidade, mas ficou na medida, bem equilibradinho. Até para poder não deixar de fora da equação a referência à cultura latina, mais especificamente a mexicana. Afinal, se tem alguma coisa que dá algum diferencial, a Besouro Azul é essa identidade cultural. Algo que é incorporado tanto de forma mais sensorial, como na trilha sonora, no design de produção mais humilde da Casa dos Reyes e da Edge City, em contraste com a iluminada, moderna, suntuosa, mais exibicionista e fria Palmeira City, como de forma mais textual também ao retratar algumas situações vividas por imigrantes latinos no Estado Unido, fazendo apontamentos sobre consciência de classe, xenofobia, exclusão social, gentrificação e imperialismo. Nada muito profundo, talvez seja até um discurso da bolha para bolha, não consiga furar ela, se comunicar com outros povos. Inclusive o texto perde mais uma oportunidade de subverter as figuras dos capangas genéricos, fazendo reflexões sobre a falta de melhores empregos que levariam eles a se sujeitarem nessa atividade, já que provavelmente também devem ser imigrantes ali. Mas eu acho que no mínimo, valeram esses apontamentos que o filme fez, até porque são assuntos caros às culturas retratadas. Gostaria de ter visto sendo retratados de melhor forma, mas ok. A mera menção já ajuda a contextualizar como o protagonista e sua família se encaixam nesse universo e fazem esses apontamentos sobre o mundo real. A propósito, eu achei a família Reyes adorável. São impertinentes, indiscretos, encheridos, mas a união familiar é composta de forma genuína, pelo menos eu achei. Eu facilmente acreditaria que essa família existe, sabe? Dá pra sentir em cada ato e palavra deles como ali é realmente um por todos e todos por um. Desde o não comunicar problemas financeiros e de saúde pra quem tá distante, pra não preocupar, como a disposição pra sacrificar sonhos pessoais pra ajudar os seus. E aí cada um do elenco serve ao propósito de colaborar com seu jeitinho próprio pra, ao se unir com os demais, formar um conjunto tão tocante quanto crível. Ah, e cômico também, pra quem achar. Porque o filme dedica aos Reyes 3 funções, sendo a primeira o vínculo emocional, que eu acabei de falar, e eu acho que é o mais valioso e mais bem encaixado. A segunda, que eu também falei por alto, é a utilidade prática, pela qual eles ajudam a mover a história. Nesse caso, até o terceiro ato, eu acho que estava indo legal, estavam com uma participação menor, mas estava servindo ao propósito, mas aí no terceiro ato eu acho que já abusou da boa vontade do espectador e passou do ponto. Me soou quase como um... Já que a gente tem esses personagens aqui fazendo volume, vamos dar mais utilidade pra eles? É uma aposta do roteiro pra não inchar mais a trama com mais personagens, mas pra mim a participação da família nesse ponto ficou muito forçada. E por fim, a terceira função é a do alívio cômico, que ficou praticamente focado nesse núcleo e, ao meu ver, foi ok. Tem algumas piadinhas bacaninhas, mas eu creio que a maior parte não seja do tipo capaz de fazer a gente rir, mas apenas de gerar um astral legal, sabe como é? É que são piadinhas bobas, sem muito punch, sem muito impacto, sem muita surpresa, repetitivas até, mas que pelo menos deixam o filme leve e fácil de ser digerido. Mas beleza, tá show, tá bonito, tá legal. Acabou? Claro que não. Tirados todos os personagens do caminho, só sobrou uma. A Jenny Cord, interpretada pela Bruna Marquezine. E pra performance dela... eu não tenho qualquer ressalva. Na verdade, ela tá atuando até melhor do que o texto parecia querer. O que eu esperava ver de uma Susan Sarandon, eu vi por parte da Bruna. Vontade, dedicação, gana, emotividade e muita verdade cênica. Claro, dentro do que o texto permitia, porque definitivamente as linhas que a moça tinha que verbalizar em muitas ocasiões eram lamentáveis. E ela tem muitos embates verbais com a personagem da Susan, mas o que poderia ser um bate-bola de outro mundo feito por duas atrizes maravilhosas, porque a Bruna não se apequenou diante da já estabelecida estrela de Hollywoodsons, foi um lerozinho tão chimbuia, travado e interrompido de forma precoce, e as coisas ficaram meio pelo caminho, assim, hein? Repito, por causa do texto, não por causa das atrizes. Quer dizer, a Susan se adaptou ao roteiro medíocre e foi embora no piloto automático. Já a Bruna, cheia de empolgação, cheia de gana, pareceu ter encarado como um desafio pessoal melhorar o texto só com a sua interpretação. E digo mais, conseguiu. Quando a gente vê um brazuca atuando na gringa, a gente fica medindo a importância do personagem pela quantidade de fala, né? Aqui a Marquezine tá cheia de diálogos, sua personagem é fundamental e com muita presença na trama. Mas te falar, quando ela pouco ou nada dizia na cena, livre da contaminação do texto fubuia, é que ela brilhava de verdade. E não como exibicionismo, olha como eu sei atuar. Não! Eu notei como se ela realmente estivesse se dedicando a sentir as cenas e as entrelinhas delas, comunicando aos meus
memórias da personagem que a gente não viu através de suas expressões. Quando ela fala com postura, ela se impõe com um inglês impecável, pelo menos eu achei, mas foi nesses momentos em que ela fala menos que eu senti que a mina tinha tudo pra estourar por aquelas bandas. Acredito e torço por isso. Besouro Azul é um filme que acabou de lançar, mas a gente já viu, algumas vezes, inclusive. Apenas tem uma roupagem cultural diferenciada e pouco vista nesse subgênero. É uma obra que, infelizmente, foi escrita com a mentalidade de reunir convenções e clichês, mas que pelo menos foi dirigida com charme, beleza e simpatia. E é um projeto em que sua maior estrela se deixou ofuscar por novos talentos. E que bom que um desses talentos era uma brasileira. Apesar disso, por tudo que eu mencionei ao longo desse vídeo, eu acho muito difícil sair alucinado da sessão, mas eu tenho pra mim que pelo menos as reações devam se equilibrar no gostei, achei bacaninha, é divertidinho, inclusive com essa vozinha. E essa é a minha reação enquanto eu assisti ao filme. E lembrando que com o cupom SUPER8 você garante 12% de desconto em todo o site da Insider, hein? Pra ter camisas bonitonas, confortáveis, que não deixam odor, como essa aqui, olha só, que belezura. E assim, gente, sem demagogia mesmo, experimenta uma camisa que você vai perceber como ela é gostosinha de vestir, com uma belezura assim, levinha, sabe, suave. Além de você encontrar vários outros produtos por lá com essa tecnologia top da Insider. Já é? Maravilha. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima aí. Esse filme clichêzinho só merece esse esforcinho clichê mesmo. Nada mais que isso. Tchau!